Hoje nós vamos ter um sol parando para cada um de nós. Somos menos e os céus reservam muitas bênçãos para o domingo pela manhã aqui no templo. Então, quando vem menos pessoas, os irmãos tendem a dizer assim: poxa, hoje tem menos gente. E eu costumo dizer: hoje tem mais bênção para cada um de nós. Mais bênção do céu para cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo de número 10, e vamos ler a Bíblia, o que também iremos estudar hoje. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler intercaladamente. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmuque, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Vi a mim e ajudai, viramos Gibeão, porquanto fez parte de José com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué: arraial de Gilgal, não retireis as mãos dos seus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos os entregarei. Nem deles poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os jogou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho, e sobe a Bet-Horon, até a Zeca. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, vale de Jalão. Vamos repetir só essa última frase mais forte, como Josué deve ter dito naquele dia. Vamos lá, sol, vamos lá. Sol, Detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Jalão. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram-se e se esconderam numa cova na Maquedá. Anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos
numa cova em Maquidá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que aguardem, porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo descanso deles, ficaram entrando nas cidades. Vamos ler juntos o verso 21, vamos lá. Voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué em Maquidá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Agora dê um pulozinho, verso de número 41. Vou ler e vocês prosseguem até o 43. Feriu-os Josué desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. Vamos terminar lendo juntos, 43. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Tome assento, mantenha a Bíblia aberta. Bom, só para a gente tirar de frente um assunto, geralmente quando a gente lê a Bíblia, a gente acha muito esquisito o nome das cidades, o nome das pessoas. Mas não se aflijam não, porque se eles lessem o nome das nossas cidades, eles achariam horrível também. Taiceteu, Traquateu, Jabatiteu, seria para eles muito difícil. Oriximina, como dizem os locutores dos grandes jornais, né? Todos óbitos, teria óbitos, seria mais ou menos assim. Bom, meus amados, aqui está para todos aqueles que têm, e se não tiverem, eu sugiro que tenham, a revista da Escola Dominical, que é o nosso guia de estudo, não é? Para a gente facilitar um pouco o estudo, a organização do estudo da Bíblia. E é muito bom para a posteridade vocês terem. Aqui está diante de nós a página que nós estamos estudando hoje, 47, qual é a lição? É a lição 8. E o capítulo é o capítulo 10, o capítulo de Josué. Essa é a primeira página da nossa lição. Bem da revista. Bem no meio tem um encarte com mapas. E tem um mapa da conquista, aqui ó, a conquista da terra prometida. É por isso que o nosso manual é importante, porque aqui dentro tem vários auxílios para a gente aprender melhor, estudar melhor o capítulo que nós estamos estudando. Desculpem, observe a conquista da terra prometida. Nós estamos estudando isso aqui, ó, essas linhas vermelhas é que nós estamos estudando. Começamos com o povo de Israel aqui em Sitim, acampado, e aí atravessou o mar, o rio Jordão, veio para Gilgal, de Gilgal conquistou Jericó, de Jericó conquistou Ai, de Ai aqui onde está, veio para Gibeão, que nós estudamos no domingo passado, a aliança do povo com Gideão. E hoje, com Gibeão, e hoje nós temos um avanço inesperável, um avanço não planejado. Como vocês percebem, até aqui nós estudamos um de cada vez. Era uma guerra de cada cidade, cada vez. Jericó, depois Ai, de cada vez. Hoje, nós vamos estudar tudo isso aqui, de uma vez só. Numa campanha só, numa guerra só, Israel conquistou todo o sul da terra de Canaã. Todas essas setinhas aqui, nesse dia. E aí você vai poder entender um pouco mais por que o dia foi mais longo. Porque um dia só, para uma guerra só,
numa cidade só, já seria, embora a gente tenha que entender que as cidades naquele tempo eram muito menores do que nós hoje imaginamos, as cidades, muito menores. Estamos falando aí de 10 mil, 3 mil, 12 mil no máximo, alguma coisa assim de 15 mil habitantes. Então, e também não eram distantes, como são distantes as nossas terras. Esse mapa todo aqui, ele tem 200 quilômetros assim, por 80 quilômetros assim. É o tamanho, mais ou menos, das terras discutidas e guerreadas por Israel. Embora hoje, o Estado de Israel mesmo tenha 400, em torno de 400 quilômetros assim. E 100 quilômetros assim. É mais ou menos a gente sair daqui para ir para Paragominas, no máximo. Uma campanhazinha que, se tiver muita gente, resolve muito fácil. Ok? Então, hoje, qual é a surpresa? A surpresa é que, inesperadamente, sem planejamento nenhum, de surpresa, o povo de Israel foi demandado para uma peleja que eles nunca tinham pelejado, não sabiam qual era o tamanho, não se prepararam para ela, eles foram apenas desafiados por uma cidade aliada, que foi Gibeonitas, que nós estudamos domingo passado, que ao invés de querer confrontar-se com Israel, preferiram crer no que Deus estava fazendo por Israel, e que não adiantava brigar com Israel, não adiantava querer aniquilar a fé em Deus de Israel. Pelo contrário, eles preferiam assimilar essa fé, e eles se tornaram rachadores de lenha, supridores de lenha para Israel, e também tiradores de água, se aliaram a Israel. Por que eles fizeram isso? Esses reis todos que estão aqui, a partir daqui é Gibeão, claro que você não está vendo com muita clareza, é bom ter a revista. Esses reis daqui todinhos disseram: vamos acabar com Gibeão, vamos aniquilar. Por quê? Além da gente saber o que Deus está fazendo, e o povo de Israel, por onde passa, agora eles têm aliados no nosso meio. Vejam a importância, que a gente não entendia nem sequer por que Gibeão, e o que causou o pavor. Eles agora têm aliados, e Gibeão era uma das cidades maiores da região, e o povo mais adestrado para a guerra. Incrivelmente, Gibeão era a cidade onde tinha as melhores fontes, onde o povo de lá era habituado já a essa questão de suprimento. Então, eles foram chamados, estavam tranquilos aqui, o povo de Israel, foram chamados para vir para cá, para socorrer Gibeão, não sabiam o que lhes aguardava, e desse socorro eles vieram para Maquedá, Jarmute, Libná, Laquis, Eglon, Debi, aqui, Hebron e Jerusalém aqui, tudo isso aqui, e daqui para todos os lugares, num dia só. O cálculo, mais ou menos aí, de umas 13 cidades, num dia. Eles não eram habituados a isso. Se você pegar na sua Bíblia, e eu fiz questão de ler, dê uma olhadinha nela, o que está escrito no verso de número 41, aí, 41. Se tiver alguém aí que pode ler, que todos ouçam, leia para mim o verso 41. Vamos lá. E Josué o feriu desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gésem e a de Gibeon. Isso. Como também toda a terra de Gósen até Gibeão. Olha o verso de número 42, atenção. E de uma só vez tomou Josué todos os reis sua terra, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Olha só,
Olha aqui, Cádiz Barneia. Olha aqui Gaza. Olha o que diz o verso de número 41. Josué feriu-os desde Cádiz Barneia até Gaza. Desde da terra de Gósen, olha aqui, Gósen, até Gibeão, olha aqui Gibeão. Ou seja, toda a região sul de Canaã foi conquistada nesse dia. Creia você ou não, foi conquistada nesse dia. É o que está dito aqui. Então foi um dia festivo para Israel. O que é mais interessante é, Israel não estava preparado, Israel não planejou, Israel saiu para socorrer uma cidade perto ali. O exército de Israel não era suficiente, as armas de Israel não eram suficientes, mas o Senhor Deus disse, pode ir, já dei para vocês, não prometi? E vão e deixe comigo. E Deus se utilizou de todos os meios que só Ele pode utilizar, seguindo a fé de Josué. E daí se explica as coisas que nós vamos dar uma olhadinha e muito rápida hoje, que são chuva de pedras, o sol parou, a lua parou, não houve dia tão longo como aquele depois, nenhum dia mais. E isso está registrado na história. E esse texto da Bíblia dá um nó na cabeça de cientistas, astrônomos, astrólogos, estudam. E eu nem entro muito nessa história, mas houve um tempo, não sei se vocês lembram, que se preocupou muito as pessoas dizendo que a Bíblia não era verdade, e foram escritos vários livros, alinhamento dos planetas e outros mais. Inclusive ainda hoje se discute muito, dizendo-se que os cálculos que a NASA e os institutos de astronomia fazem para calcular o tempo, para a chegada de naves espaciais nos planetas, que eles consideram para análise, equações de astronomia, esse episódio da Bíblia. A verdade disso eu não posso lhe dizer, eu não sou astrônomo, mas eu sei que a Bíblia diz. E eu sei que é um detalhe muito interessante. Como é que isso aconteceu? E se aconteceu só naquele dia e tudo voltou ao normal, ou se o que aconteceu naquele dia mexeu com todo o equilíbrio dessa natureza, desse universo, eu também não sei. Mas o fato é que isto está relatado, foi como aconteceu, e era impossível ao povo de Israel, um dia seria suficiente só para uma dessas cidades. Ok? Vamos então lá para o nosso esboço mais legível para todos vocês. Aqui está o resumo didático do nosso texto, não é? Josué 10. A procurar um título para esse capítulo, tem tanta coisa importante, você pode dar o que quiser, mas não tem como fugir de o sol parou. Ou então o sol e a lua pararam. É realmente um episódio que chama muita atenção, ok? O texto áureo pode se chamar vários outros, mas esse texto áureo realmente ele dá uma resumida muito boa. Vamos ver se a gente recita junto. Texto áureo, vamos lá. E o sol... um dia inteiro. Uma verdade prática, um pensamento prático para essa história toda, ela produz na vida da gente muitos impactos, muita coisa interessante, mas um deles, vamos lá, verdade prática. Deus fará o impossível para a vitória. Deus trabalha. Nós temos vários hinos aqui que refletem isso, a fé. Um deles que eu gosto muito, estou contigo, meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre cuida muito bem, e de ti
não esqueço também. Quando entrares na batalha, eu contigo estarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que vá, ao teu lado para te guiar. Às vezes é um espinho só que a gente pisa e fere o pé da gente e ameaça tudo, e Deus cuida nisso aí. Tem um outro que diz assim, descansa, como é? Teu papel é descansar em mim. É esse mesmo? Não, é outro, né? É somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente teu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha, quando a gente não invade o território de Deus, a gente acredita em Deus, a gente sabe das limitações que nós temos, mas a gente diz, se Ele falou, Ele vai fazer, é esse o terreno do milagre. É esse o terreno da invasão de Deus. É esse terreno da gente conquistar o que nunca conquistou, da gente fazer o que nunca fez. É exatamente esse terreno. É um terreno que eu creio que aqui nós estamos cheios de pessoas. Cheio. Aqui não tem só as pessoas que trabalham só com a cabeça, que tem só os títulos, que tem só os anéis. Aqui não tem, não. Aqui, em torno de nós, tem um terreno chamado terreno da fé. Quando vem de lá para cá, os anjos se acampam. Quando é para a gente ir para lá, os anjos do Senhor vão na frente. Ele mesmo faz para a natureza. Aliás, nós não devíamos nem nos admirar muito disso. O povo de Israel, sim. Nós não. Porque quando a gente chega no momento de Jesus, a gente só vê isso. A hora que ele nasceu, os astros mudaram. Lembram? A hora que ele morreu, houve treva, houve terremoto. Quando ele estava aqui, no mar da Galileia, com os discípulos ficaram malucos e ele dormia. E os discípulos foram lá e disseram, Senhor, maluco, tu é doido, tu vai morrer com a gente. Ele disse, homens de pequena fé, ei mar, calma, ei vento, silencia. Você lembra disso? Ele foi o único. Deus manifesta que alguém desafiou ele e disse assim, ó, não adianta ir porque já está morto. Ele disse, mas eu vou. Ele está dormindo, está me aguardando. Vamos lá, está fedendo. 4 dias, decomposto. Não foi coronavírus, mas é parecido. Ele disse, não tem problema, tira a pedra. Mas vai feder muito. Vamos convidar as autoridades sanitárias para vir aqui, se permite. Não, pode tirar a pedra. E quando tirou a pedra, todo mundo esperava que ele fizesse um espetáculo imenso. A Bíblia diz só que ele chorou e ele disse assim, Lázaro, estou aqui, vem, sai daí. E Lázaro saiu. E para que ninguém pensasse que não era verdade, Lázaro saiu sem poder andar, todo enfaixado. E ele disse assim, agora vocês peguem, desenfaixem, vejam o trabalho que eu fiz por vocês, façam o mais fácil, que é o fácil de vocês. Nós temos 43 versículos, nossa revista nos ensinou que do 10 até o verso de número 10 são aliados em perigos. Do verso 11, que vai na verdade até o verso 20, são sol e lua param. E que do verso 21 ao verso 42, é o detalhamento daquilo que aconteceu até o verso de número 21, que o verso de número 21 até o número 21 é frenético. Socorre a gente, viaja à noite, guerreia, chove pedras, para sol, vem para todos os lugares aqui. E do verso 21, os detalhamentos de como aconteceram essas batalhas todas para conquistar todo o sul
de Canaã. Então, esse é o esqueleto, esse é o esboço. Só para vocês não perderem de ideia, porque nós já estamos começando a caminhar para o final do livro, do estudo do livro de Josué. Nós temos só mais 5 lições para estudar o livro de Josué. E realmente é um estudo que você não pode perder. Se perdeu, daqui para frente não perca. Dá uma olhadinha só para refrescar sobre o panoramazinho do livro de Josué. Um panorama sucinto, só para você retomar. Porque nós estamos começando hoje, domingo vocês vão começar uma nova etapa do estudo do livro de Josué. Se alguém perguntar para vocês, você pergunta onde é que está isso? Está na nossa revista de estudo. Um panorama simplificado do livro de Josué. Para você memorizar, para ter ideia, até de olho fechado você vai conseguindo. Pode errar um pouquinho, mas você vai conseguindo. O panorama é esse, ó. Preparação para conquistar a terra, capítulo de 1 a 5. Até aí nós estudamos tudo aquilo que vocês lembram, passagem pelo Jordão, Páscoa, circuncisão, tudo nós estudamos aqui, ó. Aí, conquistando a terra, olha só, nós estamos hoje no capítulo número 10. Próximo domingo nós vamos terminar essa sessão aqui, que vai ser o capítulo número 11 e 12, que vai ser a lista de todas as cidades conquistadas por Josué e pelo povo de Israel, claro, conquistadas por Deus, né? Vai ser nosso próximo estudo, ó. Nós vamos encerrar conquistando a terra. Distribuindo a terra, do capítulo 13 ao capítulo 21. Como vai ser distribuída essa terra para as tribos de Israel. E 22 a 24, vivendo na terra. Nós vamos dar uma olhada, já o pessoal lá dentro conquistou a maioria da terra de Canaã. E claro que vocês já estão comigo dizendo assim, pastor, é verdade. Aqui, Josué diz, eu e minha casa, ó, serviremos ao Senhor. Concluímos aqui, conhecemos tudo, já experimentamos os deuses todos. Se vocês quiserem qualquer desses deuses, qualquer dessas terras, qualquer dessas pessoas, podem escolher livremente. Vocês já viram, vocês já perceberam. Eu e minha casa nem pestanejo, nem pisco, nem tenho dúvida. Eu e minha casa vamos ficar com Deus. Deus é Deus que mexe com natureza, Deus que mexe com a gente, Deus que cuida da gente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por fim, descansando na terra. Os últimos versículos, que quer dizer isso? Quer dizer que Josué faleceu, Eleazar faleceu, mas mais do que isso, quer dizer aqui que nesta terra, pela primeira vez, eles foram sepultados não em terra estranha, não como exilados, inclusive tendo trazido do Egito os ossos de Jacó e de José, que pediram lá no Egito, morreram lá, disseram, olha, Deus vai cumprir a promessa, vai nos dar a terra prometida, quando vocês saírem daqui, em sinal de que vocês creem, e que nós que estamos velhinhos e vamos morrer aqui no Egito, cremos, peguem e peçam os ossos nossos aí de Faraó e levem, e por favor, sepulte a gente na terra do nosso descanso. Isso é uma coisa muito extraordinária, maravilhosa, vocês vão ver depois, não é? Aqui nós estamos na luta da morte, todo mundo tal, e a gente está dizendo a mesma coisa. A gente está dizendo assim, aqui não é o nosso descanso é no céu. Tem gente dizendo, não tem céu, não tem inferno, não tem diabo. Nós estamos dizendo, nós estamos indo para o céu. Olha, o pessoal nosso já foi, está mais bonito o céu. E quando eu morrer, a notícia vai ser, morreu aqui, mas a notícia verdadeira foi para o céu. Procurem no céu. Vai ser mais difícil encontrar o endereço de um crente num cemitério desse, onde misturam os ossos todos, vendem as covas um dos outros, do que no céu. Se quiser me encontrar o endereço certo, vamos para o céu. Lá nós vamos nos encontrar e vamos ter eternidade para nos encontrar. Não fiquem aqui, não morram pensando que nossa esperança não se resume
a esta vida e a esta terra. Porque se resumisse, nós seríamos iguais a todos e mais miseráveis do que todos. Mas graças a Deus que nos dá vitória, num momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor descerá do céu. Atenção, olha o detalhe: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados que estiverem vivos. Eu não sei se vou estar vivo ou ficar morto, nem faço questão. Depois é tudo com Deus. Qualquer um está bom para mim, não faço questão de estar vivo não. Se você me perguntar assim, por que não, pastor? Eu faço. Eu vejo tantos irmãos, eu quero estar vivo. Não tem morto no dia da volta de Jesus. Pelo contrário, você vai ver depois dos mortos, porque eles é que vão ressuscitar primeiro. Eles que vão sentir primeiro do que você. E tem mais, você poderá ir para o céu, sem nem sequer passar pela morte. Mas lá no céu é possível que seu papai diga assim, como é que você veio para cá? Ele disse, olha, eu fui arrebatado vivo. Isso quer dizer que você não teve a esperança, a experiência de passar pela morte. Não vou te contar como é a morte de um crente fiel. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte de um servo. Então, eu não sei. Deus vai fazer comigo o que quer. Mas se eu tiver que pedir a Deus, eu vou pedir, Senhor, deixa eu morrer. Eu quero passar por todas as experiências possíveis da fé. Eu quero ver como é que morre um crente, eu quero ver como é que fica sepultado, eu quero ver como é que ele vira farelo, eu quero ver que quando acabar tudo você vai tomar e fazer aquele farelo voltar a ser novo. Eu quero ver como vem a transformação em corpo glorioso de um defunto. E aí eu ainda vou ter prioridade, porque só depois os que estiverem vivos da minha família vão comigo e eu vou me juntar para ter lá. Escolha como é que você quer. Eu não tenho escolha. Não tem escolha. Essa é a fé que nos move. E isso é o que Josué cria. Então, olha só, para você nunca mais esquecer, faltam 5 lições. Quando alguém lhe perguntar assim, resuma o livro de Josué para mim, você diz, eu resumo sim. Preparando para conquistar a terra, até o capítulo 5. Conquistando a terra, até o capítulo 12. Dividindo e distribuindo a terra, até o capítulo número 21. Vivendo na terra, até o capítulo número 24. E descansando definitivamente numa terra onde não precisariam mais mudar de lá. Os últimos versículos. Esse é o livro de Josué. Dê um glória a Deus, aleluia. Vamos lá então, volta, e já estamos chegando, que coisa boa. Vamos lá, os que leem aí alto. Aliados em perigo. Nós já vimos Gibeão. Quem veio domingo, quem não veio, pega a lição e dá uma lida. Gibeão, os reinos se voltaram contra Gibeão. Verso 5, quem lê? Verso 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jamute, e o rei de Laques, e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Pelejaram contra Gibeão. 5 reis. Sério, vamos acabar logo com Gibeão, porque fez aliança, que é para ensinar para as outras nações que não podem fazer paz e aliança com Israel. Vejam aqui, que nós já tratamos disso 1000 vezes, e eu vou repetir para vocês. Tem gente que diz que Deus mandou matar todo mundo que encontrasse pela frente. Mentira. Que Deus mandou matar todos os povos, não é verdade. O que Deus mandou foi, povo de Israel, vão e possuam a terra que é de vocês. Segundo, povo de Israel, quando vocês chegarem, os povos que crerem no que eu estou fazendo na vida de vocês, vão limpar a terra e vão sair, porque sabem que a terra é de vocês e sabem que se batalharem contra vocês, vão perder, eles vão sair de fininho. Terceiro, povo de Israel, se vocês chegarem e encontrar alguém que resista, expulsem. Expulsar é uma coisa, expulsem. Cheguem perto, rodeiem, cantem, atravessem, fiquem 5 dias acampados para ver se eles criam juízo. E eles saem, são expulsos. Povo de Israel, se não quiserem limpar a terra,
não quiserem sair da terra, não quiserem e se levantarem contra vocês para aniquilar vocês, a fé de vocês, o Deus de vocês, pode ir para a batalha e vão perder os que levantarem-se contra vocês. Essa é a sequência. 4 estágios antes da necessidade de um confronto onde as pessoas morriam. 4. Então não há verdade no que diz a pessoa, alguns dizendo assim, ó, Deus é genocida, Deus mandou matar todo mundo, Deus é Deus da violência, não tem nada disso não. E mais uma vez lembrando a vocês, pastor, me deu uma prova, estou dando para vocês. Nas terras por onde Israel passou antes, não precisou matar não todo mundo. Ele ia passando, quem dava autorização para ir passando, não morria ninguém. Quem não dava, tinha que ter confronto. Quer uma prova mais? Raabe, uma prostituta, não merecia mesmo não. E Deus pegou e preservou. Por quê? Porque a creu, respeitou. Quer outra prova? Gibeão, que a gente pensava que era sem importância. A cidade, e aqui está dizendo para a gente que era uma das cidades mais importantes, semelhante à sede de reinado, com os soldados mais bem preparados. É tanto que nenhum desses reis se incomodou quando foi Jericó, nem quando foi Ai, mas quando foi Gibeão, eles disseram, vamos logo arrasar Gibeão, porque se essa moda pegar das cidades e dos povos, começarem a ter medo, a temer e a crer nesse Deus de Israel e nesse povo, nós vamos ter aqui uma conversão de gente a Jeová e nós não queremos. Nós queremos é continuar, nós sim, matando todo mundo que chega aqui. Aí Deus mexeu com Deus. Os 5 reis. Gibeão pediu socorro, vocês já viram isso. Josué socorre os aliados para a gente ganhar o tempo perfeito. Tá? Vamos aqui para o sol e a lua pararam. Atenção. São 43 versículos dessa história. Olhe quantos versículos se referem à chuva de pedras e a sol e lua pararam. 11 a 13. Vamos contar? Ó. 11, 12, 13, 14. Só 4 versículos de 20 e de 43. 10%. O engraçado é que para nós, o grande acontecimento dessa história foi sol parou, lua parou e caiu chuva de pedra. Para Israel, ele nem estava aí para isso. 4 versículos. Já estava acostumado a Deus ajudá-los. E para eles, o importante não é o excepcional, não é? Não é. Hoje em dia, isso acontece muito nas igrejas. Ao invés da pessoa ter solidez de fé, para ter uma fé firme, para ficar crescendo, para pensar na família e nos filhos, para chegar até o céu, as pessoas andam atrás do excepcional, do extraordinário. Fulano lá fez um milagre. Ali tem um milagre. Não sei o quê. E eles vão correndo atrás das coisas que acontecem ou mais. E aí, me diga uma coisa, que importância tinha o sol parar? Que importância tem a lua parar, se não for para um propósito? Para Israel, o propósito era a promessa. Vão para a terra que eu dei para vocês. E eu vou com vocês. E eu vou conquistar com vocês. Vocês nem vão ter que lutar bastante. Esse era o foco de Israel. O detalhe do sol e da lua que hoje a gente pega e diz, essa é a questão. A Bíblia está errada porque sol não se move. A Bíblia está errada porque lua e sol não aparecem ao mesmo tempo. A Bíblia está errada porque não tem como parar todo o sistema solar. Senão a gente cai, a gravidade se quebra, os planetas se confundem e colidem. Todo mundo querendo só atacar o Senhor, que apenas garantiu a vitória do povo de Israel. Estou dizendo isso porque nós vamos estudar, é importante, mas pelo amor de Deus, olhem as coisas mais importantes da vida. As coisas mais importantes da vida é a vida, é a gente continuar firme na fé, é a gente construir caminhos e alicerces que não nos tiram do propósito de Deus. É a gente ter um lugar
onde a fé da gente é edificada, onde a gente pode dizer, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, onde a gente pode dizer, eu vou ser guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nesse caminho aparece tanto milagre, pena é que a gente não vê, ou a gente não agradece, ou a gente não olha, ou a gente acha que foi um milagre só para o outro. Para Israel, isso foi coisinha pequena. Foi coisinha pequena. Mas vamos ver um pouquinho disso. Chuva de pedra, verso 11. Leia para mim, por favor. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Heron para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Isso. Atenção então, já mostrei no mapa para vocês, é naquela região, quem tiver em vista, olha, depois chegar em casa, estuda, eu não vou voltar muito àquilo. O povo de Israel à noite foi para Gilgal, foi para Gibeão, nem esperou, o povo foi. Uma atençãozinha, um detalhe, vocês lembram que o povo de Israel foi enganado pelos gibeonitas, não lembram? Os gibeonitas fizeram um teatro e enganaram o povo de Israel. Ainda assim, o povo de Israel poderia dar um troco para os gibeonitas, ser assim, deixa que eles se lasquem. Enganaram a gente, agora é a hora da gente se livrar deles. Mas crente, gente séria, cumpre o que promete. Ainda que às vezes pareça não ser interessante. Já pensou, me enganou, disse que era de longe, ficou aqui na minha terra, agora está chamando para eu ir brigar, para eu ir lutar, deixa que se acabe, resolve-se o problema. Como é que a gente resolve um problema criando outro? Como é que porque a gente mentiu uma vez, continua mentindo o resto da vida? Como é que por um erro que a gente comete, como servo de Deus ou como pessoa, a gente vai corrigindo os erros com outros erros? Não, Israel foi leal. Não interessa, já são nossos, já estão conosco. Foram lá porque eles estão conosco, porque são nossos amigos, porque servem ao nosso Deus e foram. E diz a Bíblia que eles não esperavam todos os 5 reis, incluindo Jerusalém, que a gente diz, ou Jerusalém e tal, o bichinho era feio lá. Israel chegou, foi uma surpresa, e começou a guerra. Na madrugada da chegada deles, a guerra começou. Mas a turma toda começou a fugir, começou a ter medo de Israel. Por qual razão isso aconteceu? Não foi porque Israel tinha muito exército, não. A Bíblia diz, porque que isso aconteceu. Dê uma olhadinha comigo no verso de número 10, olhe por que aconteceu isso. Olha só, nesse mesmo tempo, olha o verso de número 10, o que diz a Bíblia? Por que aconteceu? O Senhor os confundiu, o Senhor os conturbou. Israel nem precisou usar as armas todas dele, o exército era menor, levaram poucas armas, perderiam como Ai. Mas o Senhor confundiu os 5 reis e os 5 exércitos. O Senhor conturbou, verso 10, diante de Israel, e os feriu com grande matança. Esse é o primeiro caso. Agora, olha o verso número 11, que a gente está aqui e a gente já leu. Sucedeu que, fugindo eles, conturbado, já mais da metade do exército morto no caminho, inclusive uns brigando contra os próprios outros, porque não deu tempo nem eles se acostumarem quem eles eram. Sucedeu que, fugindo eles, na descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, no caminho até chegar em Azeque, e morreram, atenção, mas foram os que morreram pela chuva de pedra do céu, do que os que morreram pelas espadas dos israelitas. Em todas as guerras de Israel,
a vitória maior foi aquela onde Israel não precisou lutar. A única resistência era a resistência do coração dos povos que não queria crer em Deus. A única. Por essa razão, a chuva de pedra. Bom, chuva de pedra, uma discussão muito grande. Qual é a chuva de pedra? Quando eu li isso da primeira vez, eu conheço um pouquinho ali de Israel, e como era nas montanhas, tem hora que a gente passa por estrada. Aqui no Pará tem pouco isso, porque o Pará é uma planície, mas lá para o sul do Pará tem muito. E para os estados onde tem muita montanha, a preocupação da gente quando a gente passa, sabe qual é? É olhar para o lado e tem uma rocha. A rocha deveria, para a gente, garantir coisa. Pois isso é uma pedra, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, solta uma pedra daquela ali para te ver o que é que acontece aqui embaixo. Solta duas. A preocupação da gente é, tem pedra solta, não tem, pô, encosta, tudo mais. Eu imaginava que seria por aí. Outros imaginam outras coisas. A maioria dos textos bíblicos, inclusive os jovens que gostam de ler mais linguagem de hoje, vai dizer que foi uma chuva de granizo. Uma chuva de grandes pedras de granizo, que não dava para ninguém, porque se fosse só uma pedra da rocha, uns se livrariam, outros não. No caminho todo, diz a Bíblia, de Bet-Horon até Azeca, os que ali estavam correndo com medo, não puderam resistir. Como foi? Eu não estava lá para ver. O texto da Bíblia não esclarece tudo, mas a gente sabe como é que a natureza se comporta assim. E a gente sabe o que é que ela é capaz de fazer para quem não tem onde. É tanto que os que se refugiaram em alguma caverna, como os reis, esses não tiveram a mesma sorte. A pergunta que a gente faz, como? Agora, é difícil? Não. Impossível? Também não. De jeito nenhum. Todo mundo sabe o que é que a natureza ordenada por Deus pode fazer. Então, quanto à chuva de pedras, escolha granizo, saraivada, escolha se era um despenhadeiro e pedras saíram de cima, não faz muita diferença. Deus fez. Vamos lá. A palavra de ousadia de Josué. Por favor, leia para mim. O verso de número 12. Pode ler. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor os entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Corajoso Josué, né? Você sabe que o homem mais corajoso que existe é o maior covarde. Eu terminei domingo falando disso aqui. A gente tem ideia de que homens corajosos, pessoas corajosas, são pessoas, por exemplo, que brigam, pessoas que matam. Você sabe realmente qual é a psicologia do criminoso? Quem mata outra pessoa não mata porque tem coragem, mata porque é medroso. Mais morrem pessoas porque quem matou está com medo do que quem matou tem coragem. Você mata uma outra pessoa quando você tem medo que ela continue viva. Você mata outra pessoa quando você acredita que ela está tomando seu espaço. Você mata. A psicologia dos criminosos mato porque senão ele me mata, porque senão ele vai ser mais corajoso do que eu, mato ele antes dele me matar. E na verdade ter coragem eu vou viver, deixo os outros viver, não tenho medo dos outros. Na hora que alguém vier contra mim, eu posso até não ter mais coragem para fazer o mal do que ele, mas Deus está do meu lado, deixa que todo mundo viva. Meu lugar está reservado, não vai tomar meu emprego, não vai tomar minha profissão, não concorre comigo, tem lugar para todo mundo e bênção de Deus para todo mundo. Esse é o homem e a mulher corajosa. Quando o Senhor Deus disse para Josué: Josué, ser corajoso e forte. Todo mundo pensa: Josué, para tu pegar e guerrear com todo mundo. Não. Deus disse isso no verso de número 6, Deus disse isso. No verso de número 7, o Senhor Deus disse assim: Josué,
tão somente ser forte e corajoso para fazer tudo que eu te mandei e para ensinar esse povo a fazer tudo o que eu mandei ele fazer. Aqui é que precisa de coragem. Eu até que teria uma força para resolver, mas eu sei que não resolve. Então eu vou ser obediente a Deus, porque Ele vai resolver comigo melhor do que eu sei resolver as coisas. Na igreja o desafio é ser corajoso. Por exemplo, olha só uma coisa. A gente tem um culto e a gente faz um convite. Quem quer receber Jesus como Salvador? Lá no fim está um criminoso, está um pecador, está um ladrão, está um bandido. Ele, para roubar, matar e tudo, ele não tem nenhum problema. Para sair dali e vir aqui à frente, as pernas dele tremem. Treme. De vez em quando, fazendo um convite aqui na igreja, eu faço um convite maluco. Eu digo, não sei se vocês perceberam, tenha coragem para vir aqui com essas mesmas pernas que te levam para o pecado. Tenha coragem de vir aqui com esses mesmos braços e essas mesmas mãos que fazem o mal e você tão... Usa eles para vir até aqui à frente. Treme, não é corajoso então. O sol, a lua, palavra de ousadia. Agora, tem gente que brinca com Deus. Eu disse para vocês, né? Nós estamos nesse processo aí de estacionamento. E um dia uns irmãos aqui me procuraram e disseram assim: Pastor, não precisa nada disso. Dê um grito, pastor. Dê um grito, como o senhor disse, um grito lá do Centenário Centro de Convenções. O senhor disse assim: vamos. Sem planta, sem dinheiro, sem nada, 11 meses aconteceram. Por que o senhor não dá um grito, não chama a igreja toda para construir isso aqui? Eu olhei para ele e eu disse: meu amigo, porque lá Deus mandou. Aqui, tu não é Deus para mandar? Tu acha que eu sou bobo? Tu acha que eu sou besta? Tu acha que eu não sei meu tamanho? Tu acha que eu não sei? Quando Deus diz, eu tenho que dizer. Quando Deus não diz, eu não posso usar o nome de Deus. E se eu quiser usar o meu nome, eu devo usar só naquilo que eu posso, e não naquilo que Deus faz. Olha o que é que diz o verso de número 12, que está escrito aí, diz assim, verso de número 12, já foi lido. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel. E Josué disse na presença dos israelitas, sol detente, corajoso, hein? Primeiro ele deu um papo com Deus. Falou primeiro com o Senhor. Senhor, e aí? O Senhor disse, está tudo entregue, já é de vocês. Josué deve ter conversado com o Senhor, mas aqui é montanhoso, a gente não conhece. Senhor, já é meio-dia, vai ficar escuro, esse povo entende de tudo aqui, aqui tem buraco, tem caverna para todo lugar, nós vamos ser uma presa. O Senhor olhou para ele e disse, fala aí, fala que eu te acompanho, o que é que está precisando? Está precisando de luz? Está precisando de ser claro? Está com medo disso? Aí Josué saiu dali cheio de coragem e chamou o povo todo e disse, ei povo, olhe só, sol, detente aqui em Gibeão, lua, detente nesse vale do Aijalon. E foi guerreando, nem ficou esperando para saber se detinha, se não detinha. E foi para a guerra. E aí não foi guerra só com um, foi guerra com 12. E não ficou contando no relógio. Depois alguém que disse assim, foi por mais de um dia, quase um dia. Ele não ficou preocupado com isso, ele ficou preocupado quando ele voltou para Gilgal. E todo o povo de Israel contaram, não perderam soldados. Não perderam soldados. E ele voltou e disse que foi que houve. Gente, a impressão que eu tenho é que ele não contou as horas. Ele disse assim, gente, como é que Deus faz tudo diferente? Cada dia Deus faz um negócio diferente. A gente quase não aguentou. Jericó foi 7 dias. Ai, desse tamanho a gente perdeu, depois teve que voltar. Dessa vez que nós não estávamos preparados para nada, nós fomos e nós conseguimos conquistar toda a região sul, gente. Quanto tempo levaria? Aí um disse, levaria tanto tempo. Ele disse, pois é, nós estamos aqui e nós não batalhamos
no escuro. Onde nós estávamos batalhando era claro, tinha sol, não precisava saber. Se você me perguntar assim, parou a terra toda, eu não sei. Não precisava parar a terra toda, mas pode, Deus pode, a terra foi Ele que fez, para Ele não tem problema nenhum. Mas se você me perguntar, eu digo, eu fico do lado de Deus. Onde a briga estava acontecendo, estava claro. Ali tinha sol e ali a lua estava parada. E a lua estava parada para dizer que não era noite só e não era cá, que o Senhor controla. Se a terra toda ficou sob esse impacto, não sei. Porque se eu disser para você que a terra toda, quem não crê vai dizer, não pode ser, a terra toda não pode. A gravidade teria sido um maior acidente, então pronto. Mas se eu disser para você que foi na frente de batalha só, você vai dizer, então não foi milagre. Qual milagre que você quer, bobo? Se você disser para mim que o milagre é parar a terra toda, desnecessariamente, eu vou dizer para você que não. O milagre melhor seria, deixa o sol e a noite para todo mundo dormir legal, em qualquer lugar. Mas onde eu for, que haja luz. Onde precisar, que haja dia. Aí é que é o milagre, é um Deus que além de controlar tudo, ainda controla o menor. Partindo de Deus, você sabe, e eu vou terminar, a briga que até hoje existe na história de Jonas. Todo mundo diz que um grande peixe não engole um homem. Engole sim, isso acontece. Aqui na Amazônia tem um peixe chamado piraíba. Eu vi ser pescado muitas vezes. O bicho tem um rabinho assim fino e aqui ele abre a boca dele. Não sei quantos de vocês sabem, parece assim um pacuzão grande. Só tem boca o bicho. Pode botar, piraíba. Aqui na Amazônia, engole sim. Aí porque a Bíblia diz que é baleia. Aí os estudiosos dizem que baleia, ela não tem condições de ingestão de uma pessoa. A sua garganta ela é pequena, apesar de ser um animal grande. E um dia, numa discussão dessa, discutindo o crente, pode ou não pode, baleia ou baleia, não sei o quê. O crente chegou e disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus quiser, e se tivesse escrito na Bíblia, que eu quero que é a palavra de Deus, que foi Jonas que engoliu a baleia, esse que era um milagre. Esse seria maior ainda do que a baleia engolir ele. Qual você quer? Qual você quer? Qual você quer? Quer que o Jonas engula? Só que Deus é inteligente, não faz o que você quer, não é bobo. Olha que inteligência de Deus, sol parou, choveu granizo, resolveu o problema todo, não precisou. Desculpe, a minha ilustração fica em pé para terminar. Meu pai era um homem muito engraçado. E meu pai, ele não tinha muita formação. As pessoas pensam que nós somos de família nobre. Não, nós somos família de interiorzão. Se Deus fez alguma coisa por nós, é pela fidelidade, meu pai e minha mãe. Mas nós fomos criados na roça. Meu pai não terminou o 2º grau. Mas meu pai era um crente muito fiel a Deus. E eu vi ele discutindo uma vez. O camarada discutindo com ele sobre Deus. Deus não pode, só criando dificuldade para Deus. Deus não pode isso, Deus não pode aquilo. Aí meu pai era muito engraçado, ele tinha umas tiragens. Meu pai chegou, era mais ou menos meio-dia. Meu pai disse assim, vem cá rapaz, dá uma olhada para esse sol aí, fica aí meia hora olhando. Ele disse, não posso. Meu pai disse, tu quer entender Deus que fez isso tudo, tu não pode nem olhar para o sol, rapaz. Mas aí o camarada continuou discutindo. Meu pai gostava muito de sítio, criava muito animalzinho no sítio, minha mãe. Aí meu pai não sabia mais o que fazer. Meu pai tinha uns carneirozinhos, um carneiro passou, e o carneiro passou e defecou. Meu pai não sabia mais o que fazer. Defecou na frente dele. Meu pai disse assim, vem cá, tu sabe por que carneiro caga redondo? O cara disse, não sei. Disse, tu não entende nem de merda, rapaz. Tu quer entender de Deus, rapaz? Tu quer discutir com Deus, rapaz? Tu não entende nem de cocô de uma criatura de Deus e você quer desmontar Deus. Crê em Deus. Glória. Crê em Deus.
Ei, meu irmão, o sol já parou para ti, você que não viu. A lua já parou para você, você que não deu valor. Meu irmão, já caiu chuva do céu em favor de você, para alguém que queria te fazer o mal, e você precisava de alguma coisa e você não viu, você não vibra com isso, não. Eu queria te perguntar, lembra do dia? Lembra? Pega o Salmo 103 e diz: ei, minha alma, não te esqueça, lembra do dia. Qual foi o teu dia em que o sol parou para ti? Qual foi o dia que a lua parou para ti? Qual foi o dia que veio chuva do céu para te guardar, para te livrar? Agradece a Deus. Deixa eu te dizer, para ti não teria valor nenhum esse sol parar e essa lua parar, porque Deus não é Deus do desnecessário. É por isso que de vez em quando a gente fica perguntando: vem cá, por que, sei lá, pular muito, por que não sei o quê, por que isso, para que não é necessário? Deus é Deus da utilidade. O teu sol não precisa ser esse, mas o teu sol pode ser outro. Eu estou aqui, ontem eu e minha esposa, a gente ficou o tempo todo conversando sobre isso. Rebeca, qual dia que o sol parou para ti? Desde ontem. Nós choramos juntos, ela está enxugando as lágrimas aí, e eu estava me lembrando. E eu vim aqui hoje para dizer: lembra-te, e sai daqui celebrando. E mais, se você já esqueceu muito, não seja ingrato. Venha para perto de Deus, não fique do lado dos que brigam contra Deus. E abra o seu olho, porque Deus vai abrir o sol. Deus vai fazer sol parar aí no seu caminho. Deus vai fazer lua parar no seu caminho. Deus vai fazer chuva cair no seu caminho. Deus vai fazer, Deus faz tudo o que for preciso por um servo dele. Olha aqui, Deus fará o impossível para entregar a vitória completa àqueles que o amam e obedecem. Deus faz a diferença. Eu hoje, se pudesse, eu ia pegar um microfone, mas não posso, minha hora já acabou. E dá um para cada um para você lembrar. Mas não seja ingrato, lembre, procure, vá atrás. Vai ter um dia em que houve uma luta que você não podia vencer por suas forças e você venceu. Eu vou contar uma minha só, porque é conhecimento de todos. A Rebeca me fez lembrar ontem. Quando foi comprada a Rede Boas Novas, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Algumas pessoas pensam que nós tínhamos dinheiro, não pensam. Quando você vê um crente dizendo que essa igreja tem muito dinheiro, é porque ele não é fiel, não dá dízimo, não dá oferta, ainda quer falar das coisas. A igreja nunca teve, a Assembleia de Deus nunca teve dinheiro. Quando o Collor passou a mão no dinheiro dos brasileiros, não levou nem um tostão da igreja. A igreja gasta tudo com missão, com obra missionária, com tudo. E quando a gente for para o céu, não vai ficar conta aqui para o anticristo, dinheiro para o anticristo não. Nós não vamos deixar muita dívida, que é para não dizer que nós somos velhacos. Mas se perguntar, deixa 1.000 para o anticristo, ou deixa 1.000 para ele pagar, nós vamos dizer, 1.000 para ele pagar. E nós trabalhamos a noite toda, eu e Rebeca, e mais alguém, para a gente fazer um vídeo, para a gente mandar para a Suécia, para ver se os irmãos suecos ajudavam a gente a pagar a primeira prestação da televisão, que era $500 mil. Quanto é isso hoje? 4 milhões. Quanto nós tínhamos? 200 mil reais. Tinha que ser pago. E nós fizemos um vídeo em inglês juntos. E como é que faz chegar na Suécia? Para chegar a tempo, antes do prazo de pagar esse valor, só tinha um jeito. Naquele tempo tinha pouco voo. Lembra da Transbrasil? Transbrasil? E tinha um voo que saía de Manaus só. Esse voo ia sair, não sei, 7 horas da manhã, mais ou menos. E nós não sabíamos, só o jeito. Correr não resolveria. Primeiro, a gente tinha que acabar o vídeo. Nós trabalhamos a noite toda. Segundo, eu teria que ir lá no aeroporto. Terceiro, alguém teria que aceitar levar esse vídeo para entregar no Rio de Janeiro para um sueco que estava lá, que ia para a Suécia. Eu estava desesperado, com medo de falhar. Trabalhamos a noite toda. Eu lembro quando nós terminamos, faltava aí o quê, Rebeca? Uma meia hora para o voo decolar. Eu peguei o carro com aquela fita e saí para o aeroporto feito um maluco. Quando eu cheguei no aeroporto, escute só, e não é por mim,
é por Deus. Quando eu cheguei no aeroporto, não tinha mais ninguém, os balcões estavam fechados e ninguém nem para me atender. Por algum milagre que eu não sei qual, eu vi uma porta aberta, o que é um crime. A gente é preso como crime federal, mas tinha uma porta aberta e eu entrei na área de passageiro e saí correndo. Correndo para ver se tinha algum ainda embarcando. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém embarcando. Eu fiquei olhando para o vidro e chorando. Digo, Deus, isso não é para mim. Senhor, pelo menos um gesto de carinho. A gente trabalhou a noite toda. E eu fiquei olhando. A sanfona do avião, a ponte, já tinha se recolhido. E o avião começou a ser empurrado. E eu chorando. Chegou uma pessoa atrás de mim e disse, pastor, o senhor está chorando por quê? Eu falei para ele, eu queria mandar isso aqui. Ele disse, pastor, eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi. Posso perder o meu emprego. Mas eu vou falar pelo rádio com o comandante. E eu vou dizer do que o senhor está me dizendo. Mas olhe, não tem esperança. O avião está pressurizado. Não abre mais a porta. O avião já desacoplou. E eu fiquei ali. Daqui a pouco, o avião começou a voltar. A sanfona do avião, da ponte, fechou no avião. E a pessoa correu atrás e disse, pastor, o comandante vai despressurizar o avião. E vai levar uma fita de vídeo. Se o sol parasse, a lua parasse, chovesse, granizo, para mim não interessava. Isso não era. O meu sol era aquele avião. E aquilo nunca acontecia. Aquilo ficou na história do aeroporto daquele lugar, meus amigos. E eu choro hoje. Há pouco tempo, teve o centenário da nossa igreja. E as convenções, os pastores do Sul e do Sudeste disseram, o centenário não será em Belém, porque Belém é uma cidade pobre e não tem um local onde possa reunir muita gente durante o dia com ar-condicionado. Desafiaram a Deus. Não vai ter centenário em Belém. Como quem dissesse assim, Deus errou, botou a igreja para começar em Belém, nem pode ter centenário, cidadezinha que não presta, mexeram com Deus. E nós ouvimos aquilo e começamos a chorar. E sabe o que nós fizemos? Todo mundo sabe. A gente comprou uns terreninhos que era tudo alagado lá no centenário. Aquilo ali é tudo mangue, aqui embaixo ali é tudo córrego. E nós fomos para lá durante um ano, 8 horas da manhã. A gente ajoelhava no meio da lama. Todo dia. Não tinha dinheiro, não tinha engenheiro, não tinha. Nós consultamos todas as construtoras de Belém, essas grandes, disseram assim, pastor, se tivesse dinheiro, não tem tempo, não dá para construir. Com todo o dinheiro, 30 milhões, não tem tempo de construir, pastor. E um outro disse, e se tivesse tempo, já vi que vocês não têm dinheiro. Era verdade, nós não tínhamos dinheiro nenhum. Nós tínhamos aí 200, 300 mil, está aí. E nós choramos, O sol parou. 11 meses, sem projeto, sem licença, sem construtora, sem dinheiro. E Deus trabalhando lá no céu. E Deus dizendo, vai. Um dia, numa viagem, nós chegamos, encontrei um irmãozinho simples. E olhou o desafio e disse assim, pastor, eu construo. Quanto dinheiro o senhor tem? Eu digo, 200 mil. Quanto por mês? 200 mil. Disse, não dá, pastor. De jeito nenhum, pastor. Não tem condições. E esse homem que eu não conhecia e com quem nós nunca assinamos um contrato, veio para cá e fez o que Deus mandou fazer. E quando terminou essa construção, nós conseguimos 11 milhões em 11 meses, o que foi o maior milagre. O sol parou! Faltava a lua parar.
Só o ar-condicionado. Só o ar-condicionado custou 7 milhões e meio à vista. Era todo o dinheiro que nós tínhamos. E eu disse, vai ser inaugurado quente. E a glória de Deus, as pessoas vinham de fora, disse, que cidadezinha. Mas Deus estava trabalhando. Numa noite de angústia, vai ser sem ar-condicionado. De manhã cedo, esse homem disse assim, pastor, realizei um negócio e eu acho muito ruim. Isso aqui é muita fé. O senhor ora todo dia com a igreja. Ali, esse dinheiro que eu tenho, eu comprei à vista o ar-condicionado. Se o senhor quiser me pagar depois, o senhor paga. Se o senhor não quiser, não paga. Mas o ar-condicionado está pronto. A lua parou. O céu parou. Aleluia. Oh, aleluia. O céu está parando para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para a tua saúde. Sol, para, sol. Detente, sol. Esse centenário era para ser só o galpão inaugurado, sem entrar carro nenhum aí, porque isso aí era tudo lama, quem conhecia isso aí, mangue. E nós queríamos só o galpão. Eu não sonhava em isso aí tudo saneado e todo calçado, com bloquete, 50 mil metros, atenção. Só faltava isso. E eu orando, e o construtor trabalhando, e eu não tinha o que fazer. Eu digo, tá ótimo, já temos o centenário, e agora com ar-condicionado. Eu nem me preocupei com dinheiro. A gente sempre só preocupa. E aí não vai ter, não se preocupe não, vamos fazer uma estradinha só para as pessoas caminharem aí, para não ficar com lama, só. Já era menos de um mês para construir o centenário. Por qual razão? Eu nem entendo a história toda. Mas os irmãos que estavam lá, esse mesmo irmãozinho, procura ele hoje que você nem acha, chamado Júnior, desse tamanhinho, baiano, descendente japonês, todo esfarrapado, nunca vi antes. Diz, pastor, e aí o que você vai fazer? Muito feio, é muita lama, pastor, muito buraco. Eu disse, amigo, não sei, eu estou orando aqui. E eu continuava orando. Ele disse, pastor, vamos bloquetar tudo. 50 mil. Não existia bloquete em Belém, no Pará, suficiente. Deus, quando faz, Deus é enjoado. Deus é criterioso. Diz assim, se é para ter fé. Não, agora só falta bloquete. Que só falta bloquete o quê? Todas as fábricas existentes na cidade e no estado não tinham 50 mil metros. Eles não são doidos, eles não estavam preparados para isso, eles não estocam isso. E aí não tinha. Então, vamos começar a comprar o que tem, vamos começar. Quem aqui lembra? Quem trabalhou no centenário? Quem trabalhou? Quem colocou a mão para fazer isso aí com a gente? 3 dias antes, nós não tínhamos grama e faltava muito dos bloquetes, porque aí nós conseguimos bloquete, mas aí não tinha mais operário, que eles estavam trabalhando demais, cansaram. Isso 3 dias antes. Eu lembro indo para a rádio, chorando e dizendo assim, irmãos, está faltando vassoura, está faltando pincel, brocha para a gente pintar os guias, está faltando placas de grama, está faltando gente para colocar bloquete. Nosso povo estava trabalhando muito. Gente, vocês lembram de Serra Pelada, daquele filme Serra Pelada? Aquele tanto de gente parecendo formiguinha subindo e descendo. Eu não sabia o poder de uma palavra na direção de Deus. Ali no centenário parecia Serra Pelada. Irmãs idosas pegando bloquete, colocando na cabeça, arrumando. Era receber o dom de construtoras, irmãs. Eu olhava e dizia, isso não vai dar certo. Não tem ninguém para orientar. Essa pessoa vai colocar essas placas de grama. Aqueles irmãos, a criança colocando na cabeça, eles iam colocavam do jeito que eles entendiam. Eu digo, não vai dar certo. 3 dias antes, no dia da inauguração, toda vez que eu entro aí, eu me arrepio. Tem gente aí que nem liga para isso, porque você não sabe. O sol parou, a lua parou, para que isso aqui tivesse acontecido.
Qual é o teu sol? Qual a tua lua? Se você puder, depois manda para mim pelo zap, pastor. Mas não precisa nem me mandar, peça perdão de Deus. E vibre. Eu não vou contar outras coisas mais por causa do tempo. Hoje o sol está brilhando e só vai se pôr quando Deus te abençoar. Hoje a lua está parando e só vai se pôr quando Deus te abençoar. Hoje os teus inimigos, que você nem sabe o que estão tramando contra você, vai cair chuva sobre os planos deles.